Já está gravando. Muito bem, então, novamente, bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, tá? É só para vocês saberem, né, quem é o nosso ilustre Vital Brasil. Essa é a foto dele. Aqueles que quiserem, não sei como é que vai estar aí para vocês, o sol está nascendo aqui, eu tive que mudar a posição do computador para poder melhorar a minha conexão aqui, então talvez o sol incida diretamente no meu rosto, não sei como é que vai ficar, mas a princípio está dando para ir, né? Se aumentar, eu tenho que mudar a minha posição aqui, tá? Então, pessoal, olha só, esse daí é o nosso, como eu falei, né, nosso ilustríssimo Vital Brasil, tá? Quem quiser conhecer a biografia dele, a gente vai deixar aí, né, no grupo dos buscadores do infinito, para ver se acho que eu já até separei, se eu não me engano. Separei sim. Ó, já está lá, tá? A biografia já está disponibilizado no grupo. É uma das, né? Tem algumas biografias do professor Vital Brasil aí, vocês podem, enfim, explorar, para vocês conhecerem essa pessoa. E aí, qual é a função disso daí, né? Vamos lá, por que a gente está falando do Vital Brasil? Que relação isso tem com a nossa... Deixa só a do professor, tá? Do professor Sérgio Henrique, à disposição, a foto dele já à disposição, para ir assim que eu concluir aqui a do Vital Brasil, eu já vou entrar na dela e você já disponibiliza a foto, tá bem? Vamos lá. Por que, né? Qual é a função de nós? Esse daqui, o de baixo, tá bem? O de cima é o professor Vital Brasil. Vamos lá. Ó, a biografia do Vital Brasil é muito interessante porque, primeiramente, né? Vamos falar um pouco dele, da pessoa dele. Vital Brasil é muito interessante porque ele teve um pai idealista, né? Assim, um pai bastante com um caráter e personalidade muito forte. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu que ele seria, antes, naquela época, né? Os pais eles formavam os filhos para serem fortes, para terem personalidade, para sobreviverem, né, um mundo de escassez, de muitas dificuldades e se manterem, né, com dignidade. Então, o pai do Vital Brasil decidiu que ele não deixaria heranças para os filhos, né? Ele não deixaria herança para os filhos, chamou os filhos, comunicou a eles que seria esse o procedimento, inclusive também não deixaria de herança o próprio nome da família. E que, na verdade, os filhos teriam que aprender a, em vida, trabalhar. E ele daria todo o apoio, o que fosse necessário, mas ele não ia aceitar a teoria de trabalhar para deixar patrimônios para os filhos inoperantes. Então, ele decidiu que não deixaria o nome do próprio, né, o seu próprio nome, no sobrenome, no nome dos filhos. Então, o pai deles, parece que, se eu não me engano, era alguma coisa Santos, o sobrenome Santos, mas deu o nome para o filho de Vital Brasil, devido a que o garoto nasceu com bastante força, né, energia, então chamou ele de Vital, e também porque ele era brasileiro, então nascido no Brasil, Vital do Brasil, Vital Brasil, tá aí, tá? Mas aí vocês podem pegar lá na biografia dele, que é assim, ele próprio, né, com uma personalidade bastante determinada também, né? Realmente o nome dele ele de fato ele assimilou, né, o conteúdo ou o estímulo produzido no nome como um soro, de fato, né? E se imunizou, né, da letargia, do sentimento de fracasso, sabe, da aptidão à desistência, né? Então, aí uma pessoa com uma característica fundamental, com uma característica essencial para os sábios. E olha que interessante, quem aí tem medo de cobras, né? Deixa eu ver se eu fecho aqui a minha janela aqui, pessoal, porque parece que o sol está vindo com toda a força aí, maravilhoso. Não, mas dá Tá, para ver, dá para tá ver. ok?
Tá Mas está ok. atrapalhando vocês aí? Não, não, O reflexo em mim atrapalha vocês aí? não, não, Então tá, eu vou não. seguir Tá assim então. ótimo. Não atrapalha, não. Mas então, quem é aí que tem medo de cobra? Antigamente as pessoas tinham medo de cobra, né? Agora, hoje em dia, não tem mais, porque quase não tem mais cobras também, né? Nas cidades, a gente quase não vê cobras, né? E raramente se vê cobras, né? Você vê mais Nossa, onde nas... eu moro tem um monte. Oi? Onde você mora? Tem bastante? Ah, mas você mora meio que na zona rural, né? Tem um monte de cobra aqui. Então, recentemente, eu fui passear com as crianças aqui, fui levar as crianças aqui, os nossos jovens da comunidade, para fazer um lanche, passear, né, para se divertir. E olha só que interessante, eles pediram para eu contar uma história de terror, de medo, né? A gente estava de carro, aí eu parei o... eu parei o carro num lugar da rua lá que não tinha luz, né? Tinha uma luz que estava um pouco distante, estava bem escuro. Desliguei a luz do carro e contei uma história de terror para eles. Ficaram, assim, bastante, né, entusiasmados ali, emocionados ali com a história. E na hora que nós estávamos indo para casa, eu falei, olha, falei para eles, então agora daqui para frente, o que tem que fazer para a gente não ser vítimas de nenhum fantasma, um espírito aí que vai querer, entendeu? Aproveitar que a gente abriu esse campo aí para entrar e abduzir vocês, um alienígena, qualquer coisa assim. Então eles começaram a fazer uma mantra, fazer orações e tudo. E no meio do caminho, olha o que apareceu, uma cobra enorme, de quase 2 metros de tamanho, atravessado na rua. Eu parei o carro e aí fizemos um vídeo da cobra, uma cobra ali. Não machucou ela, nada, né? Ela estava na rua, a bichinha só estava paradinha ali. E era uma jararaca enorme, linda. E aí nós, né, pegamos um galho ali, filmamos tudo. Então, para as crianças foi uma experiência incrível, né? Ver uma cobra pessoalmente assim, numa condição segura, né? Sem perigo. E a gente viu os movimentos dela e tudo e tal. Então, ela andando, né, viva, se movimentando, mesmo, realmente é um ser mágico, né? Gracioso. Na, no, no símbolo da medicina, nós temos duas cobras, né? Enroladas, o símbolo da medicina. Olha só que interessante, tem tantos fatos interessantes relacionados com as cobras, né? Depois nós, assim, assustamos a cobra e ela foi embora para a floresta, né? A gente se despediu dela e voltamos para casa. Então, no passado, aqui no Brasil, no início do século XX, né, por volta do ano de 1900, por aí, século XIX, na verdade, finalzinho do século XIX, uma das principais causas de mortalidade no Brasil tinha a ver com as cobras, porque é um país tropical, com muitas variedades de cobras, e as fazendas, as cidades eram misturadas com as fazendas e as cidades eram praticamente uma coisa só, então, dentro das cidades havia muitas plantações, muito mato, então era o habitat das cobras, e as pessoas conviviam com muitas cobras, e as pessoas eram picadas com facilidade por conta das cobras e tal. E morriam, né, por causa disso daí. O Vital Brasil, ele trabalhava na ferroviária, uma empresa né, de transportes, e gradualmente ele foi se envolvendo e se interessando pelas cobras, pelos efeitos delas, né? E acabou por descobrir, através de seus estudos, seus esforços pessoais, uma maneira de resolver o problema das serpentes. Ele descobriu um soro. No mundo não tinha soros para cobra. Quer dizer, a França tinha um tipo de soro que servia para algumas serpentes. Então, o mundo inteiro não tinha. As pessoas elas faziam tratamentos artesanais,
benzimentos, né, xamanismos, para poder resolver o problema das cobras. Inclusive, tem eu conheço pessoalmente um devoto de Krishna, que na Índia foi picado por uma serpente, e essa serpente, ele foi picado pela serpente, e eles não tinham soro, no hospital, não tinha soro naquele lugar lá onde eles estavam, no vilarejo, não daria tempo de chegar até o local onde haveria um soro, e eles levaram esse devoto, o nome dele é Trivikrama, trabalhei com ele há alguns anos, inclusive, em Seul, e levou ele para um tântrico que entoou mantras, e aí extraiu o veneno através dos mantras, e ele viu o veneno saindo através dos mantras, e ele não teve sequela nenhuma. E as cobras da Índia são cobras, assim, cobras mesmo. E ele foi assim que foi feito o tratamento dele, através de mantras, que extraiu o veneno do corpo dele e ele ficou normal, sem sequelas, né? Mas isso é muito raro. Não é todo o país que tem mantras. Você tem mais né, assim, as pessoas que são os benzedores, né, os benzedeiros, né? E tem alguns métodos rudimentares que corta o corpo e chupa, né, o sangue e tal, etc. E era assim que era feito, bastante rudimentar. Aquilo era muito, né, assim, terrível, era um terror. A convivência com as cobras era simplesmente apavorante. E esse cientista, ele então se interessou pelo assunto da saúde e começou a fazer pesquisas. E ele descobriu então, através dos seus próprios meios, o soro, um soro geral, né, um soro geral. É tipo, não tem vacinas da Covid com 4, 5 doses? Naquela época era assim, né? As vacinas eram precárias, você tinha que tomar várias ou tentar alguma coisa assim, e ele produziu uma vacina universal, Brasil pelo menos e tal, e ele então apresentou o projeto dele para o governo e pediu que fizesse uma instalação para ele produzir o soro. E aí o governo do Brasil deu para ele um estábulo, né, para ele fazer uma reforma lá e tal. Ele pegou o estábulo, reformou o estábulo e transformou no primeiro laboratório de produção de soros do Brasil. E em 1950, não, 1950 não, 1950 ele faleceu. Bom, ele começou a produzir o soro dele e funcionou muito bem. Então ele foi chamado nos Estados Unidos para mostrar o trabalho que ele estava fazendo. E lá as pessoas estavam manuseando as cobras e tal, para exposição, etc. Uma pessoa levou uma picada de cascavel lá nos Estados Unidos. E ele tinha levado soros com ele. E ele, então, as pessoas, né, ficaram ali, lá no ar, de um modo geral, uma pessoa picada por cobra era simplesmente tratamentos paliativos e aguardar a pessoa morrer. E o Vital Brasil, né, aplicou o soro na pessoa lá na hora, e no outro dia a pessoa estava completamente normal, imunizada, e isso foi um marco histórico na história da medicina mundial, não foi só ali, foi um evento histórico, é um divisor de águas na história da medicina mundial. E voltando de lá, houve um problema de pandemias, que é peste bubônica, peste negra, né, no Brasil. Ele próprio contraiu o problema, se aplicou, fez tratamentos em si mesmo, se curou e produziu uma vacina contra esse problema aí. E o governo, então, comprou uma fazenda, a Fazenda Butantan, e ofereceu a ele as instalações para ele produzir, então, o Instituto Butantan. Ele fundou em 1901 o Instituto Butantan, que salva milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Esse Instituto Butantan, ele é reconhecido mundialmente, né? Ele é o principal laboratório de produção de soros antiofídicos do mundo, não é só do Brasil, não, é do mundo. Foi um dos principais contribuidores para
solução do problema da vacina da Covid para o mundo. É o Instituto Butantan do Brasil. O Instituto Butantan do Brasil é um patrimônio da humanidade, não é só do Brasil, não. Então, os principais soros contra né, assim, os animais peçonhentos são produzidos no Instituto Butantan e redistribuídos, não apenas para o Brasil, mas para muitos países do mundo. O Instituto Butantan é uma referência internacional de excelência de qualidade e ele é fruto da determinação, né, da constância desse homem sábio, auspicioso na humanidade, um herói desconhecido do Brasil. É um herói mundial, mas que passa abaixo do radar devido à nossa tendência a nossa tendência de enxergarmos apenas as coisas que são do brilho, né, da propaganda. Então, assim, nós temos que olhar por que é tão importante a gente dar atenção, né? Assim, não tem a ver apenas com questões nacionalistas, porque, assim, eu não tenho muito esses problemas de nacionalismo, não, tá? Eu, assim, sou ligado a uma cultura que não é brasileira, que não nasceu no Brasil, né? A cultura védica, vem de fora. Eu não tenho problemas nenhum com os americanos, eu não tenho problema nenhum com... Problema político não é americano, é inglês, australiano, é problema geral. Eu não tenho problema nenhum com a cultura americana. Eu acho os americanos inteligentes, assim, eu acho eles produtivos, não tenho problema nenhum com eles, tá? Mas, assim, não tenho problemas com os ingleses, sabe? Agora, por que é importante a gente olhar para as nossas raízes? É porque a gente, é dito que o povo que esquece, né, das memórias, sem memória de futuro, ou sem expectativa de futuro. Então, certa vez, né, o Cazuza, ele cantou que os meus heróis morreram de overdose, né? Os meus heróis morreram de overdose. Ideologia, eu quero uma para viver. Assim, quais são os nossos heróis? Qual é o nosso lastro? Que referência nós temos dos formadores do nosso caráter, da nossa personalidade? Não é? Será que nós somos... Se a gente não decide, se a gente não escolhe conscientemente quem são as nossas inspirações, quem serão os nossos formadores de caráter, aqueles que farão influência sobre nós, não é uma questão apenas de não se importar, é que você será influenciada pela propaganda imediata. Ou seja, você fará aquilo que você for chamada a fazer. Então você, sabe, é aquela história, né? E povo de gado, povo marcado, mas povo feliz. O povo feliz é que desfruta de uma felicidade efêmera, né? E insatisfatória para dar a si mesmo a condição de dignidade primeiramente. Por quê? A nossa compreensão, ou a nossa, pelo menos, saber ou se interessar pelas pessoas que formaram, por aqueles que se esforçaram, que lutaram, que deram suas vidas, toda a sua dedicação, para que nós chegássemos até aqui, para que nós tivéssemos o sucesso que nós estamos tendo hoje, tem a ver com uma característica espiritual extremamente necessária para qualquer pessoa autêntica do ponto de vista da espiritualidade, que é gratidão. É uma questão de gratidão. Não tem a ver apenas com
cultura, com sabedoria popular ou sabedoria acadêmica, tem a ver com gratidão, né? Olha só, a, quantas mães, famílias, esposas, maridos, né? Eu mesmo, por exemplo, o meu filho foi, quando ele tinha 4 anos, 5 anos de idade, ele foi picado por uma aranha. E eu simplesmente fui tranquilamente para o hospital, sabendo que haveria tratamento, sabendo que haveria, né, assim, cuidados para ele. E foi assim, ele foi para o hospital, tomou soro, eu voltei do hospital com meu filho, ficou tudo bem. E, sabe, é, e eu, na época, no período, eu nunca pensei em relacionar a minha tranquilidade, a minha paz mental com os responsáveis por isso. Mas a gente amadurece, a gente cresce. É como filhos, por exemplo, que crescem, que têm tudo dado pelos pais. E quando perdem os pais, ou então quando têm que sair de casa para levar a própria vida, passam a entender o quanto os pais, né, se sacrificavam por eles, eles passam a valorizar os seus pais, né, pelo esforço que eles fizeram, pela dedicação que eles tiveram para manter os filhos, para criar os filhos, para educar os filhos. Então, esses são os nossos pais, são os nossos ancestrais, são pessoas como essas que, que realmente contribuíram para que nós fôssemos uma comunidade, uma família com a dignidade, e não apenas com a dignidade de sermos uma comunidade com história, com lastro, com pessoas que fizeram, que são árvore genealógica. Hoje em dia se fala tanto, né, se utiliza tanto o recurso da constelação familiar, que é um procedimento, né, que é uma terapia de reavaliação das relações com os ancestrais, né, de reconstrução dos relacionamentos, de cura, né? E só que a nossa interação é voltada para a nossa árvore local, individual. Nós somos uma árvore coletiva. O karma do Brasil tem a ver com a nossa árvore genealógica do coletivo, como ela é formada, né, no coletivo. E olhar para trás e reconhecer essas personalidades, essas pessoas que contribuíram significativamente para a nossa paz, para a nossa segurança, para a nossa saúde, é fazer um reinventário moral da nossa consciência, da nossa capacidade de ter gratidão e respeito pelos nossos mestres do passado. Para mim, tanto faz se algum desses senhores aí eram ateus. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu não sei, também não pesquisei esse é o caso. Normalmente não, no passado as pessoas tinham uma tendência mais piedosa, eram totalmente muito ligados, né, à fé, à religião. Mas vamos imaginar que um desses aí fossem ateus. Que eu não falei do professor Sérgio ainda, né? Vou falar já já. Qual a diferença teria para nós, como seres humanos? Tá? Então, nós temos que olhar para as pessoas pelo benefício que elas produzem sobre nós e oferecer a elas com gratidão o nosso respeito e a nossa piedade, compartilhar com elas a nossa piedade. Elas continuam sendo almas. E a nossa gratidão estimula o nosso Anahata Chakra para a produção de ocitocina. O ocitocina é um hormônio que produz bem-estar mental, psicológico, emocional e refina o ser para percepções de futuro em termos de conhecimento espiritual. Extremamente benéfico. E a produção de ocitocina, o Anahata Chakra, vaporiza Ananda no ar, no éter, a partir dos nossos chakras. Nós vaporizamos Ananda, felicidade. Esses vapores de Ananda sobem na rede, que é o Akash. E
torna a rede, que é o Akasha, que é a mente integral coletiva, saturada de Ananda. E essa vaporização, que é o exercício da esforço dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né? É, pelos esforços sinceros que eles contribuíram para a nossa evolução moral, né? Para a nossa evolução intelectual, para a nossa evolução de tecnologias, tem a ver com o cuidado que nós temos em relação à nossa própria espiritualidade individual. Não é apenas uma questão cultural, como é cultural, como eu falei, mas tem a ver com tudo aquilo, a nossa proposta de refino, de cultura espiritual que nós praticamos sobre nós. Isso, como eu falei, estimula o Anahata Chakra, vaporiza, esse estímulo vaporiza Ananda, que é bem-aventurança, gratidão, né? Que é um substrato da bem-aventurança. Eles são, é como se fossem um bolo, por exemplo, feito de frutas, né? Substâncias de sabores, perfumes, etc., farinha. Então, uma série de ingredientes que compõem uma receita. Gratidão, respeito, atenção, a falar sobre a pessoa, que é o que nós estamos fazendo aqui, ouvir sobre essas pessoas. Tudo isso são ingredientes que compõem a receita, que estimulam o Anahata Chakra para a formação da substância fundamental do ser, que é o Ananda, que é a felicidade. Já falei algumas vezes, todos nós, almas, todas as nossas ações do passado, do presente, do futuro, de todas as almas, não apenas você ou eu, mas de todas as almas, de todas as consciências, sejam elas animais, alienígenas, civilizações do futuro, pessoas que já viveram, pessoas que estão vivendo agora e pessoas que ainda viverão no futuro, todas as ações delas, sejam do passado, do presente ou também do futuro, o conjunto de todas as produções de estímulos racionais em toda a criação, cabem em apenas dois potezinhos, né? Dois potes. Ou elas estão ou elas estão tentando ser felizes, ou elas estão tentando eliminar. Você faz absolutamente tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as suas ações cabem apenas nesse conjunto binário. Ou você está tentando ser feliz, ou você está tentando diminuir isso. Qualquer ação que você consiga visualizar, pensar ou racionalizar, sua, do seu vizinho, de toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, de todas as criaturas do planeta Terra ou do universo inteiro, todas as ações cabem apenas dentro de dois ambientes. Ou está se tentando aumentar a felicidade, ou está se tentando diminuir a tristeza. E se você considerar que a tentativa de diminuir a tristeza aumenta a felicidade, então, finalmente, todas as ações cabem em apenas um único ponto, ou seja, todos estão apenas tentando ser felizes. Isso não é questão de acreditar ou ter fé, isso é racional. É só você observar que essa conclusão, essa conta fecha dessa maneira. Todas as ações de todas as criaturas do universo inteiro têm apenas um único objetivo final, que é ser feliz. Será que isso é um dado relevante na nossa conclusão, ou é algo que a gente vai considerar apenas uma expressão da fé? Não tem nada a ver com fé, gente. Isso é racional, é percepção, é ciência, isso é compreensão. Então, isso é ciência. Tá? Então, como nós estimulamos a nossa consciência para produzir essas características que são o respeito, gentileza, atenção, gratidão, compreensão, devoção, dedicação, não apenas aos nossos líderes religiosos,
aos nossos mestres espirituais, aos nossos templos, às nossas igrejas, mas aos seres humanos que compõem a parte nobre, digna da humanidade, que faz a humanidade ter esperança de futuro e ter respeito por si própria. Então a gente precisa lembrar que essas pessoas existiram e que nós somos descendentes dessas pessoas. E isso vai nos tornar pessoas mais dignas com relação à nossa própria estrutura pessoal, psicológica, enquanto seres humanos. Então, as chances da humanidade de aumentar a sua felicidade ou diminuir a sua tristeza através de nós aumentam quando nós colocamos na nossa pauta heróis como esses, que não morrem de overdose, que não desistem, que não desistiram. Ter essas referências para nós, pessoas que não desistem, aqueles que não desistiram. Essas são as nossas referências. Tá? O mundo vai tentar convencer você de todas as formas, de que você é inoperante, de que você é incapaz, de que você é uma pessoa velha, de que você é burra, de que você é ineficiente. Você vai se convencer da velhice. Você vai comprar a velhice para si aos 15 anos de idade. E desistir da vida. Desistir de oferecer algo significativo ou algo que melhore a condição da humanidade antes de você sair. E não importa a quantidade ou a dimensão da grandeza daquilo que você faz. Vai ser considerado a qualidade como você faz. Como você pensa a humanidade, o que você pretende fazer pela humanidade antes de você sair. Ou você vai passar pela humanidade, consumir a humanidade, deixar um peso que é o seu consumo na humanidade e sair da humanidade como se ela não tivesse feito nada mais, nada menos que a obrigação dela de ter tolerado você. Como um filho egocêntrico, uma filha egocêntrica, que não enxerga o esforço dos pais e são exigentes, temperamentais e acusadores. Então, realmente, esse é o comportamento de uma pessoa espiritual. Né? O que é ser uma pessoa espiritual? É ser uma dignidade psicológica, com dignidade de personalidade, com dignidade de caráter. Isso é uma pessoa espiritual. É dito que tem pessoas que lutam um pouco e são boas. Tem pessoas que lutam mais e são melhores. Mas tem aquelas que lutam sempre. Essas não podem faltar na humanidade jamais. Elas se tornaram imprescindíveis. A humanidade precisa desse tipo de pessoa. Então, no mundo em que nós estamos vendo a dissolução da segurança emocional, as síndromes relacionadas com esses efeitos, tem a ver com a insegurança, com a ausência, com a falta de lastro, com a falta de raiz. Quando uma árvore tem uma raiz rasa, ela cai, ela tomba. Então, quando uma comunidade, uma família, uma pessoa não tem lastro, não tem profundidade de raiz, ela tomba. E antes de tombar, ela sente a insegurança. Então, como é que você vê isso no estado psicológico do grupo coletivo? Altos índices de depressão, uma quantidade absurda de crianças que já nascem diagnosticadas com problemas psicológicos de inaptidão, inadequação, que você chama alto índice de diagnósticos de problemas mentais em adultos, uma quantidade gigantesca de profissionais da saúde que se tornam inoperantes para ação, para atividade, porque ficam abalados emocionalmente, professores, professoras, por conta da insegurança emocional, a ausência de lastro, a ausência de dignidade de passado e um futuro obscuro, onde aparentemente, né, a propaganda que está sendo vendida para nós é de que no futuro nós seremos inoperantes, incapacitados,
que a inteligência artificial vai nos tornar pessoas absolutamente descartáveis, isso é falso, é uma propaganda falsa, isso não existe. Nós nunca seremos descartáveis. Nós somos descartáveis. Então a gente tem que ter cuidado com essas propagandas paranoicas de pessoas que sentem prazer no fracasso, estão habituadas à derrota, ao sentimento de fracasso. Eles, assim, incentivam o sentimento de fracasso. E qual é o principal, no final das contas, como é que você vai lidar com a sua existência? Um fracasso. E qual vai ser a sua conclusão no final? Que você não merece, que você não tem capacidade, que não existe a possibilidade de você ascender. Aí você vai ficar voltando a renascer. Então você vai se preparar para renascer. E como é que você vai fazer? Vai jogar com o Deus dará. Ao Deus dará. Então, essa propaganda de que ao Deus dará, de que ninguém sabe, de que ninguém tem informação, de que nós estamos perdidas, nós somos abandonadas, jogadas ao Deus dará, e que tudo é um jogo de sorte baseado em fé, é uma propaganda que ela não procede em absoluto. Ela pode ser válida para um grupo de pessoas, mas ela não é absoluta, ela não vale para todas as pessoas. Aqueles que têm conhecimento, essa propaganda não é válida. Por exemplo, se alguém fosse picado por uma serpente antes do professor Vital Brasil, ela morreria. Então, foi válido que uma pessoa picada por serpente, não aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, até a entrada do século XX, morria. Depois mudou. Com a interferência do professor e da sua determinação em não desistir de encontrar a solução. Era impossível ser curado de uma picadura de cobra. Depois passou a ser possível. E agora, por exemplo, você simplesmente que não é satisfatório, ninguém quer ser picado por uma cobra, mas não existe mais o desespero de que se eu for picado por uma cobra, necessariamente terei que morrer. Esse medo foi retirado do contexto da humanidade, assim como o professor Albert Sabin tirou o medo das mães com a paralisia infantil. O professor Vital Brasil, ele não apenas resolveu o problema da questão das serpentes, criou o soro, outros soros, mas também uma coisa, assim, que é dos países tropicais, né? Uma doença, febre amarela, malária, imagina. São doenças causadas pelos mosquitos, né? No mundo inteiro. E essa pessoa determinada a, sabe, produzir um alívio para o sofrimento das pessoas. E não é somente assim. O que acontece é o seguinte. Claro que a gente sabe que existem pessoas que são muito grandiosas, tem pessoas que são médias, tem pessoas que são comuns, mais simples, como nós, por exemplo. Mas isso não impede que nós, na nossa... Só o fato de nós apreciarmos a pessoa, as qualidades da pessoa, vem para nós. Os nossos chakras absorvem essas qualidades. Quando nós estimulamos respeito, dignidade, gratidão aos nossos mestres honráveis, dignos, protetores, queridos do nosso passado, nós fortalecemos as nossas raízes. Isso dá segurança emocional. Isso tem a ver com tratar a nossa própria mente, não tem a ver com apenas aprender ou estudar. Toda hora é hora de aprender, é verdade, mas o nosso principal foco é curar a nossa mente da ansiedade, do medo, da angústia, da letargia,
do apego ao fracasso, do desejo de continuar morrendo e renascendo, que é uma fantasia distorcida na mente da alma condicionada, que é a aptidão a nascer e renascer constantemente. Morrer para renascer, para morrer para renascer. Essa domesticação à condição inferior da existência tem a ver com a nossa falta de lastro, de força, de vitalidade, na nossa determinação de ascender, de evoluir, de transcender as condições inferiores da existência. Então, olhar para as pessoas que fizeram parte da nossa história e que fortaleceram as nossas raízes é fortalecer a própria raiz e a própria saúde mental. Então, o que nós estamos fazendo aqui, falando sobre o professor Vital Brasil, eu não falei sobre o professor Sérgio, é a mesma coisa, tá? O professor Sérgio, ele é natural, ele é brasileiro, foi formado na Universidade de Ribeirão Preto e simplesmente erradicou o problema da hipertensão no mundo todo, não só no Brasil, humanitário, da humanidade. Esse homem trabalhou numa vacina, num remédio, que simplesmente milhares de pessoas no mundo inteiro se utilizam do remédio. Talvez você tenha problema de pressão, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Já tem alguém na família, alguém você mesmo, problema de pressão, e as pessoas tomam remédio controlado, né, de pressão, para não morrerem repentinamente por problemas de pressão. E o responsável por esse antídoto é o professor Sérgio Henrique, um brasileiro, da nossa árvore genealógica. Não sei se vocês sabiam disso. É que a gente não fica sabendo das coisas boas. Nós somos tão, assim, paranoicos com fracassos, derrotas, que qualquer notícia que fala que vai ter o asteroide, a hecatombe e tal, vai sim, todo mundo vai ser destruído, a qualquer momento eles vão pegar a nossa consciência, vão roubar, sequestrar a nossa... Aquilo nos emociona. Aquilo nos, você está vendo aí como é que é a coisa. É um apego à desistência, é um prazer à derrota. É uma dor do fracasso e do renascimento. A gente tem que se autoeducar. A gente precisa tomar as rédeas da nossa própria capacidade de controlar a nossa tendência à derrota e passar a pensar de maneira adulta. Deixar de sermos crianças infantis, dominadas pelas mentes paranoicas, fracassadas, com prazer na derrota, passar a produtiva, de maneira racional, de maneira madura, de maneira adulta, e olhar para as pessoas que deram certo. Porque se a gente se inspira em pessoas fracassadas, derrotadas, que apostam na desintegração, na destruição, no fim da humanidade, como é que vai ficar a sua cabeça? Vai, fala você mesmo, responde você mesmo aí. Como é que você vai lidar com seus problemas? Se você já tem um histórico de bombardeamento, de estímulos de fracasso e de derrota no seu currículo. Você acha que você vai produzir que tipo de fruto? Não é assim que está dito? Planta vento, colhe tempestade. Você cultiva paranoias, dá síndrome de pânico, dá depressão, dá angústia, dá desespero. Eu já tratei algumas pessoas com essa característica, que aposta na paranoia, que aposta no ruim, no depressivo, no fracasso, e depois buga. É lógico, é uma questão, não tem a ver, é uma questão racional. Se você coloca um combustível ruim no seu carro, vocês têm carro, né? Alguns de vocês têm carro. Coloca combustível ruim no seu carro, fica colocando combustível ruim no seu carro para ver o que acontece com o motor. Você vai ficar na mão. Contrata um serviço ruim de internet para ver como é que é a sua satisfação, a sua felicidade. Compra um telefone ruim, um celular ruim, um computador ruim, um tênis ruim, uma roupa ruim.
Vai, compra um creme de cabelo ruim e depois fique satisfeita com a performance do seu cabelo. Então, coloque porcaria, lixo, coisa ruim na sua cabeça e depois observe o resultado disso nos seus chakras, nas suas emoções. Isso é racional. Tudo bem que isso é psicologia. Entretanto, você é um ser que está cultivando o seu espírito, a sua consciência espiritual, a sua purificação, a sua evolução. Para quê? Para que você evolui? Então, vamos supor, eu vou finalizar a minha fala, tá? Vamos imaginar que você realmente evolua. Ah, você está evoluindo, eu estou fazendo, eu quero. Por que você veio? A pergunta que se faz normalmente é: por que você veio na Terra e tal? Ah, para evoluir. Beleza, ok. Ah, um bom começo, né? Mas vem cá, vamos supor, vamos imaginar que dá um azar aí, o universo, dá um bug na Matrix, e pá, você, por coincidência aleatória, evolui mesmo. Vai que acontece, porque você está ali, né, buscando a evolução, e vai que acontece de você realmente evoluir. Como é que você ficaria? Qual seria a sua condição corporal de uma pessoa evoluída? Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que evolui é compreender que a própria condição de existência tem que ser melhorada. A condição de vida tem que ser melhorada. A pessoa, ela vai buscar, de todas as formas, uma maneira de sair dessa condição humana. Todos os mestres, todos os conhecimentos, todos os livros sagrados apontam para essa direção. Saia agora. Tamasso Madhyotiga Maha. Saia da escuridão, vem para a luz. Saia, evolua, ascenda, anseie pelo céu, busque a transcendência. Não foi isso que Jesus disse? Ou eu me enganei em algum momento? O que os mestres dizem? O que o touro enxerga? A ponta do dedo. O mestre aponta a transcendência, a saída. Os touros enxergam a bandeira da religião. Por essa bandeira eles matarão entre si e farão da religião a meta última da vida, a religião de transporte pelo qual você alcança a meta última da vida, que é a ascensão, a dignidade da vida de alma nos planetas superiores. E com isso, parar de morrer. Comereis desse pão e não sentirá mais fome. Bebereis dessa água e não sentirá mais sede. O que significa isso? Significa que a pessoa não renasce mais. Eu não estou falando uma coisa que eu estou criando para impressionar vocês. Isso já foi falado. É só que parece que, assim, de vez em quando a gente tem que lembrar, né, que continua válido ainda a vacina. Então, o nosso destino é não nascer mais como ser humano. A evolução, a nossa busca, a nossa compreensão, o nosso exercício de sair. Ah, mas Devananda, isso é possível? Ah, bom, então, o que a gente está fazendo aqui? Bom, sabe? Então, o que a gente está fazendo? Você faz o que quando você busca evoluir? Então, evoluir é ficar andando em giros. Isso é evoluir. Você não tem uma definição, um objetivo, não tem uma meta a ser alcançada com essa tal da evolução. Porque se você evoluir, o que vai acontecer com você? Você vai querer sair da condição, uma condição de sofrimento, de miséria, de muitas doenças. Tudo bem que a gente tem essas personalidades que aliviam as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas depois tem outros problemas que não estão na pauta. Um veneno, que é o mais mortal dos venenos, até mais mortal do que todos os venenos de todas as serpentes combinadas, que é o avidya, a ignorância. A ignorância é um veneno fulminante que te mata lentamente,
vai te matando aos poucos. Você não percebe, sabe aquele tipo de câncer que tem, que a pessoa vive normalmente. Quando descobre, 3 meses depois, falece. Em silêncio mata a pessoa. Então a ignorância é uma coisa que vai matando a pessoa, matando, matando. Finalmente ela elimina a pessoa e a pessoa renasce com a doença. E aí morre de novo. E fica fazendo isso. Chama-se samsara. Significa o ciclo, os repetidos nascimentos e mortes contínuos. Então esse ciclo vai fazer com que nós tenhamos a seguinte percepção de nós mesmos. Esse é o nosso destino. Estamos destinadas ao fracasso. Então vamos nos adaptar a isso, porque é o que a gente tem à disposição. Isso é a síndrome de Estocolmo nas nossas vidas reais. Somos prisioneiras de uma cela, cujo algoz é a ignorância. Gostamos desse algoz, defendemos esse algoz, queremos esse algoz e fazemos de tudo para que esse algoz esteja sempre presente, porque nós precisamos desse algoz, da letargia. Nós gostamos da letargia. Nós cultivamos a letargia. Nós adoramos a letargia. Nós incentivamos a letargia e morremos com a letargia. É por isso que a palavra letal ou letargia tem a mesma raiz. É fulminante, que é o avídia, a ignorância. Então, fundamentado na gratidão, no respeito a esses dois mestres dos homens, tá? Porque o professor Sérgio Henrique, ele é desconhecido, mas ele é patrimônio cultural da humanidade. Tem uma pessoa lá no sudoeste da Austrália, outra que está no norte do Alasca, e outra que mora na Patagônia, tem outra que mora no São Paulo. E todas tomam um antídoto produzido por esse senhor e conseguem ter suas vidas normalizadas por conta da determinação, da não desistência dessas pessoas. Essas pessoas não desistiram, elas tinham de tudo para desistir. Elas não desistiram, elas não se conformaram com a derrota. E quando você estimula, quando o universo, que é uma máquina interativa, inteligente, vai entender o seu esforço. Na sala de aula não é assim? Quem já teve experiência de lecionar, de dar aulas, não é assim? A criança, ela não sabe, ela tem traços ruins, mas ela se esforça, ela faz pergunta, ela quer entender. Qual é o sentimento que você tem por essa criança? Compaixão. Você quer ajudar essa criança. Você vai se envolver com ela, você vai ajudar essa criança. A determinação de aprender. Isso vai estimular você. E aí ela aprende. Então, quando você se determina, quando você insiste, quando você quer aprender, não importa a sua condição. O universo é uma criação divina, a partir da mente intelectual de Deus, para interagir com almas interessadas no hábito de aprender, a evoluir e ascender. Mas a máquina, o universo, a criação não tem obrigação nenhuma de se estimular por pessoas que já desistiram. Por que a máquina, a criação, o universo, vai se interessar por uma pessoa que já se adaptou a ser matéria decomposta? Porque também a matéria decomposta é necessária. A flor de lótus não é assim? É decomposta, não tem o caule e não tem a flor lá em cima, propriamente dita. Qual é a parte da flor? Qual é a parte da existência que você quer estar? Quer ser matéria decomposta? É útil, tá tudo bem, faz parte. Mas não é a melhor parte. Existem outras formas de viver. Então nós temos que saber o que nós queremos primeiramente. E o que nós queremos. Nós queremos ascender, nós queremos um soro. Nós queremos ter a vacina que nos cura da pior de todas as pragas, pestes e venenos
que nos afeta diretamente, que é o avidya, a ignorância, a ingratidão, o desafeto, o desamor, o desrespeito, a indignidade da existência. Nós temos que espalhar na rede, vaporizar no akash, as qualidades que nos tornam civilizados, que é a apreciação daqueles que venceram, evoluíram, produziram soluções para o nosso bem-estar e voltar a nossa inteligência na busca e na conquista do sagrado, que é o supremo. Nós temos que conquistar a simpatia, nós temos que conquistar a gentileza, nós temos que conquistar o direito de sermos cidadãos civilizados da existência. Para isso, nós temos que ter um comportamento equivalente. E, no nosso caso, o que se pede, o que se estimula, o que se exige do nosso caso é uma coisa muito simples, é interesse em aprender. Nós não podemos passar os nossos dias, horas, simplesmente girando que nem zebras, olhando que nem... esperando a morte chegar. Nós temos que ter uma atitude proativa de aproveitar bem o nosso momento para aprender a evoluir e desenvolver no nosso coração, que é o nosso Anahata Chakra, a determinação, que é o desejo de não voltar mais a renascer. Mas não é de maneira superficial. Ah, eu não quero mais renascer. Isso é superficial. O que você faz que justifique essa decisão? Qual é a sua ação equivalente? Não é ressentimento da humanidade. Nós estamos entre humanos, então vamos fazer o bom uso de um negócio complicado. Então a gente vai aproveitar o melhor que nós podemos, com satisfação, com prazer de viver, mas, ao mesmo tempo, agir de uma maneira que nos despeça. Ou seja, então aí está aí essas duas personalidades que são, assim, exemplos, inspiração para nós em termos da determinação, que é uma qualidade fundamental para todos os sábios, que é a constância, a determinação. Chama-se sadhana. É válido para todas as circunstâncias. Se vocês observarem o sadhana da vida dessas pessoas, vocês vão ver que tem uma disciplina regular, uma constância. Eles não são bipolarizados. Ora acreditam profundamente no fracasso, ora têm impulsos de sucesso. Não. Eles têm apenas uma única meta, o sucesso. Se o sucesso não for alcançado, se eles não tivessem alcançado o sucesso, teriam vivido vidas dignas, de seres humanos dignos. E teriam feito a passagem com dignidade por terem lutado uma boa luta e buscado o sucesso. Buscar o sucesso já é ter sucesso. Alcançar o sucesso pode ser benéfico para todos, mas o fato de buscar o sucesso já em si é sucesso. Porque é um passo importante em termos da saúde mental, porque isso indica que você já não mais é consumidor do fracasso, da derrota, do apocalipse, do desespero coletivo, da síndrome do medo irracional geral, que empurra as pessoas para a condição de enfermidade, de morbidade psicológica, de apatia e das diferentes doenças. Não porque o mundo está ruim. O mundo melhorou. Vai viver na Idade Média para você ver o que era viver uma vida difícil. Não é porque o mundo está ruim. É porque nós não desenvolvemos essa qualidade que nós precisamos desenvolver, que é prática constante, sadhana, determinação. E essa qualidade é espiritual. Não existe um espiritualista bipolar, um aventureiro emocional. Espiritualistas são disciplinados, maduros, adultos. Bipolaridade é infantil.
A bipolaridade emocional, né? Uma hora faz, depois não faz, 2 anos sem fazer, depois retoma, faz um pouquinho, entendeu? É preciso ter uma linearidade e uma cabeça aberta para absorver das diferentes fontes o conhecimento. Chega um momento que você identifica que uma das fontes é opulenta, é próspera, é profusa, é potente. E se você é uma dessas pessoas que se deparou com o conhecimento védico, talvez você não tenha reconhecido a superioridade e a potência dos conhecimentos védicos. Talvez você não tenha percebido ainda. Mas é bem possível que um dia você perceba. Tem fontes de todas as partes. Você aprende de tudo, de todos os lugares você aprende. Mas tem certas fontes que são profusas. É porque tem coisas que são boas e tem coisas que são melhores. Mas tem algumas que superam as demais. E ter essa capacidade de discriminação é evolução. Então, se você consegue discriminar de uma coisa boa, superior, então você seja bem-vinda entre os adultos. Parabéns por ter chegado. Finalmente. Era para ter chegado antes, mas chegou agora. Vamos seguir em frente. Tá bem, pessoal? Então, por favor, tá? Ah, divulguem aí é, essas duas pessoas para o bem-estar dos nossos amigos, dos nossos pensadores, porque eles realmente acreditaram na teoria de que os heróis morreram de overdose, de que a sociedade é um líquido pastoso, de que não há mais valores, não existe mais dignidade humana e que todos são simplesmente objetos descartáveis devido à tecnologia de futuro. Todas essas teorias são falsas. Já houveram essas teorias no passado, antes, e aqui estamos nós. Então, nós temos que criar um vínculo de lastro, uma raiz consistente com pessoas saudáveis que nos inspirem, porque se nós não fizermos isso, nós seremos que supostamente são pessoas espirituais ou inteligentes, e no final das contas você está comprando uma porcaria cheia de vírus, e quem paga a conta no final? Você. Só não. Aqueles que se alimentam de você, seus filhos, seus parentes próximos, sua família, porque você passa a ser um agente transmissor da doença, da ignorância. E se você for uma pessoa cultivada na ignorância, adaptada ao fracasso, você se torna um vírus, um agente transmissor dessa doença. E é isso que você quer para você, para os demais ao seu redor? Tá? Então vamos pensar, tá? Como os mestres superiores nos ensinam a pensar no futuro, lá na frente, com dignidade, porque esse é o nosso destino. Termos almas ascendidas e não almas condicionadas, almas liberadas. E para sermos almas liberadas, nós temos que ter na nossa constituição psicológica a determinação de querer ser. E nós queremos ser. Por isso é que nós olhamos para aqueles que nos inspiram a ser. E não naqueles que nos estimulam a se adaptar à derrota e ao nosso fracasso. Porque fracasso a gente já tem uma história longa, né? Nós já somos bem experientes no fracasso, não precisamos mais de inspiradores no fracasso, porque nós somos peritos em fracassar. Então, já morremos tantas vezes, será que isso já não fica definido que a nossa história de sucesso no fracasso é um sucesso? Já somos bem-sucedidos no fracasso? Até onde a gente vai levar esse fracasso adiante? Nós já conseguimos o topo do fracasso, que é renascer. Então, nós não precisamos mais de fracassados nos inspirando a ser fracassados.
que nós já temos um bom recurso à nossa disposição. Tá? Estamos saturados, o nosso reservatório está transbordando de estímulos de fracasso. O que a gente precisa é de um estímulo que contraponha essa sede, essa e com a morte. Ok? Se eu estiver errado, me informem, porque eu também preciso ser alertado eventualmente de algum erro cometido. Porque, né, a gente está olhando a uma certa distância, então pequenos detalhes podem ser perdidos no caminho. Mas, francamente falando aqui, como ser humano honesto perante vocês, olha, essa é uma boa aposta. Eu faria. E não faria apenas para mim, mas eu faria essa boa aposta e ofereceria ela àqueles que eu mais amo, que são meus filhos e aqueles que se alimentam de mim. Não me preocupo com o que eu estou oferecendo para vocês, porque vocês confiam em mim. Então, eu sou responsável por isso. E não porque eu tenho uma síndrome de responsabilidade, é porque simplesmente é correto ser responsável e assumir responsabilidades. Não é um ato narcisista meramente inferior. Tem razão superior. Os sábios são responsáveis pela humanidade. E é isso que nós fazemos, nos responsabilizar pela humanidade. É isso que esses dois mestres, o professor, com toda a gratidão no coração aqui, com emoção no coração, com satisfação de falar isso publicamente, o professor Vital Brasil, fundador do Instituto Butantan, patrimônio mundial, excelência internacional, que dá dignidade aos brasileiros, e ao professor Sérgio Henrique. Duas raízes fortes da nossa árvore genealógica, cultivados como heróis que não morreram de overdose, heróis que curaram os demais da doença e do fracasso e da derrota e dos sofrimentos. Meus heróis não morreram de overdose, meus heróis estão vivos, atuantes, fortes e inspiradores. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.